capitalismo se desenvolve bem quando existe uma igualdade jurídica entre todos. Aliás, a luta dos liberais é essa, né? A igualdade perante a lei, não a igualdade material, a igualdade perante a lei, porque o capitalismo funciona bem quando a norma jurídica se opera em prol para todos. Pois bem, o Humberto Serrone, quando ele estuda o Pachucanes, ele reconhece expressamente como valiosa a contribuição do jurista soviético para a teoria geral do direito, ao afirmar que o Pachucanes marca o momento da mais alta consciência teórica atingida pelo pensamento jurídico soviético. Isso não significa, contudo, que o Serrone aceita de maneira pacífica as teses do Pachucanes. Ao contrário, o filósofo italiano insiste que o jurista soviético ele não consegue atingir satisfatoriamente seu objetivo, que é se distanciar dessa concepção de Estado como instrumento de classe. Se o Serrone ele julga que existe uma lacuna no pensamento pachucaniano a respeito do direito público, aí eu cito qual a crítica que o Serrone faz a Pachucanes. Pachucanes deve, portanto, enfrentar o terceiro problema: distinguir as categorias jurídicas para identificar entre elas as primárias, assim como havia feito Marx quando organizou a exposição de Capital. Nesse ponto, no entanto, parece aflorar na teoria de Pachucanes a mesma lacuna constatada na teoria de Stuttgart. De fato, porém, Pachucanes atribui às categorias privatistas do direito um nítido primado em detrimento das categorias publicistas, e principalmente do Estado e da norma. Como consequência, o Serrone afirma que o Pachucanes não consegue superar as concepções voluntaristas do Estado. Quem leu o livro da Serrone vai ver que ele fala exatamente isso. Tampouco o Pachucanes supera a ideia de direito público como uma artificialidade criada arbitrariamente, não objetivamente. Aí diz Serrone: a explicação inadequada dos fundamentos econômicos e sociais do Estado representativo moderno, do seu direito público, induz o próprio Pachucanes a enxergar contemporaneamente nesses institutos essenciais do ordenamento moderno meras categorias, e concretamente instrumentos puros e simples, artificialmente modelados pela deliberação política. Ou seja, porque o direito público haveria uma invenção da classe dominante, havia assim a teoria voluntarismo política, a determinação seria objetiva. Por um lado, parece possível afirmar que o Pachucanes admite uma parcela de subjetividade no âmbito do direito público. Né? Essa afirmação, inclusive, é corroborada pelo entendimento que o professor Márcio Naves tem do pensamento pachucaniano, na obra que ele deve ter citado aqui, né, sobre o marxismo de direito e o Pachucanes. Por outro lado, é passível de discussão afirmar se tal lacuna compromete o sucesso de Pachucanes e explicar o fundamento real do direito. Então, vamos analisar essas duas críticas que o Serrone fez ao pensamento pachucaniano, para ver a pertinência dessas coisas. O primeiro ponto se refere à crítica de Serrone sobre a limitação da teoria pachucaniana, evidenciada pelo insucesso do filósofo russo de escapar da ideia de direito público como artificialidade, como fruto da arbitrariedade da classe dominante, e não como decorrência de relações objetivas. Parece necessário ponderar com prudência a respeito da crítica de Serrone em relação a esse aspecto da filosofia pachucaniana, uma vez que é possível observar que o filósofo russo consegue relacionar a forma jurídica à forma mercantil, mesmo quando se trata da análise do direito público. Quem já leu Pachucanes já viu isso. Isso pode ser verificado especialmente na análise que Pachucanes faz sobre o direito penal. Pachucanes, nesse ponto, inicia sua explicação mostrando que nos primórdios a prática da vingança não é exercida como reparação equivalente a uma violência sofrida anteriormente. Ou seja, ela não tem o sentido de excluir a possibilidade de retaliação por aqueles que sofreram a vingança. Os senhores sabem, que os italianos chamam de vendetta, né? Tem algumas pessoas que até preferem traduzir essa expressão para o português. Nas várias comunidades que a gente denomina antigas, né? Existe uma prática comum que é vingar-se do mal sofrido. Só que essa vingança nessas sociedades, ela não tem como base uma ideia de equivalência. Então, matou um da minha família, eu mato um para cada lado, uma vida equivale a uma vida, acabou. Esse não é o raciocínio dessas comunidades. Matou uma pessoa, eu sofri mal, então eu devo provocar um mau ato da sua família. Aí outro diz, matou um, então eu vou matar um da sua família. Isso vai, né? Tem até um filme, eu me surpreendi, que é um filme que eu acho que era mais popular, mas por isso que eu pergunto se alguém assistiu esse filme, poucos assistiram.
A gente tem um ator popular, então eu achei que ia ter algum apelo, né? Que é o Rodrigo Santoro, o Apelo Despedaçado. Quem assistiu esse filme lá fica muito bem representado esse tipo de prática, que é uma prática disciplinada, não é brasileira, é disciplinada. Né? Esse filme expressa bem isso. Né? A pessoa mata uma pessoa da sua família, você mata da outra e assim vai seguindo, até que alguma família acaba. Cheio de regras, etc. Uma questão tradicional, mas enfim, não tem ideia de equivalência, né? Ideia de compensação. Ela não faz parte desse sistema de vingança nessas coisas. Pois bem, pelo contrário, a vingança é uma prática sucessiva dentro de um ciclo infindável de violência recíproca, na qual as partes ora são ofensoras, ora são ofendidas, até a aniquilação completa de uma delas. Pois bem, então, quando o Pacheco analisa isso, ele vai dizer, esse é um sistema primitivo. Né? Eu não gosto muito da palavra primitivo. Né? Pode ter uma conotação de que o primitivo é atrasado, longe disso, tá? Vou fazer essa ressalva. Tem uma professora de Direito Civil que ela coloca, né? Os princípios gerais de direito são noções das civilizações, das nações civilizadas, né? Uma grande professora de Direito Civil, famosa, né? Ele escreve isso no livro de introdução, compêndio de introdução ao direito. Né? Aí eu acho que ficou uma carga um pouco pejorativa, né, ao termo princípios. Eu quero fugir dessa noção. Não me ocorreu uma palavra dele. Por exemplo, em seguida, o Pacheco argumenta que a vingança torna-se reparação equivalente da ofensa sofrida apenas quando começa a surgir na sociedade a compensação por meio de multas ou indenizações pecuniárias. Aí, temos aqui as palavras, vamos ver as citações aqui. Na citação aqui, o Pacheco, quando ele diz, na página 19, do Teoria Geral do Direito Marxismo, mas agora me fugiu a edição, tem duas edições, não é aquela da capa vermelha, aquela capa de azul que já esgotou esse filme. Mas é na parte do direito penal. Pois bem, a vingança não passa a ser disciplinada pelo costume e a transformação numa reparação estabelecida, de acordo com a regra de Talião, olho por olho, dente por dente, a não ser quando começa justamente com a vingança a consolidar o sistema de multas ou de reparação de dinheiro. A ideia equivalente, esta sua primeira ideia puramente jurídica, encontra novamente a sua fonte na forma mercantil. O delito pode ser considerado como uma modalidade particular da circulação, na qual a relação de troca, ou seja, a relação contratual, é estabelecida imediatamente, ou melhor dizendo, através da ação arbitrária de uma das partes. A proporção entre o delito e a reparação reduz igualmente a uma proporção de troca. Com esse argumento, o Pacheco indica como a constituição da forma jurídica ocorre apenas quando se torna predominante o princípio de equivalência nas relações, fato verificado somente quando o modo de produção capitalista se consolida. Desse modo, o Pacheco mostra como no âmbito do direito penal, que é do direito público, a forma jurídica é a forma particular que as relações sociais adquirem do capitalismo. Ou seja, o filósofo Augusto mostra a determinação objetiva da forma jurídica também no direito público. Esse aspecto da filosofia pachecaniana é relevante na medida em que contradiz, em certa medida, a crítica de Cerrone a respeito do subjetivismo do Pacheco no estudo do direito público. Também eu vou mencionar, sem querer me alongar muito nessa questão, que o Pacheco também vai dizer que no capitalismo tempo se torna uma medida importante do trabalho. Portanto, aí surge a noção de privar alguém da sua liberdade durante algum tempo não modo de reparação da pena. Porque, convenhamos, né? Lá na antiguidade, se mantivesse uma pessoa presa, né? Bem habilitada, encarcerada, acho que ele ia até agradecer, né? Porque não tinha essa noção de que o tempo é dinheiro, é uma noção tipicamente capitalismo, né? O feudalismo, o tempo é um ciclo para você produzir alguma coisa, agrícola, no local. O tempo se torna uma medida de produção com o desenvolvimento capitalista, a manufatura, da indústria, e aí surge essa noção. O tempo é uma maneira de reparação de uma ofensa sofrida, do que passa a ser um valor.